Essa segunda palestra da manhã, ela vai ser dada ou ministrada pelo professor Wilson Luconi, da Universidade Federal do Mato Grosso. Ele que faz parte da ARCA Multi-Incubadora e vai contar para a gente a experiência do NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, mas que tem um perfil e uma atuação diferenciada dos demais NITs que existem nas universidades. Então, o Wilson é professor, é mestre em Ciências Sociais, é licenciado e bacharelado em formação em Psicologia, não é isso? Especialização em Gestão de Pessoas, coordenador do Núcleo de Atividades de Graduação e Pós-Graduação de Gestão em Cooperativas. Gestor de Tecnologia Social no programa Intexol do EIT. São muitas siglas que botaram aqui, não dá. Depois você fala o que é. E coordenador da Divisão de Empreendedorismo do EIT. Tá, mas o fato é o seguinte, nós nos surpreendemos durante o curso com a experiência deles. A gente chegou a ver, a discutir em sala de aula os alunos do curso de especialização em Sociedade, Inovação e Tecnologia Social, ficaram surpresos com o fato de o NIT, que é o Núcleo de Inovação Tecnológica, trabalhar com incubação de empreendimentos solidários. Então a gente convidou o Wilson, ele aceitou, nós agradecemos muito a presença dele, e agora ele vai conversar com a gente sobre essa experiência. Por favor, Wilson. Bom dia. Bom, obrigado do convite. Foi com bastante surpresa que recebi o convite, porque da onde que vem o convite, né? Como que chegou até a gente ali. Então foi através de um vídeo que foi recém-produzido agora no mês de dezembro, a gente liberou ele em fevereiro, que eu vou estar até apresentando. Pode deixar aqui. Aí eu gostaria de estar apresentando rapidamente o histórico, que é o que são, né? Que são basicamente a nossa experiência lá em tecnologia social, economia solidária, incubação de empreendimentos da economia solidária, tem já uma longa data, um histórico bem extenso, né? Que começa com professores da Universidade Federal, o professor Nicolau, que ele é físico. Ele trabalhava com a questão de troca de carbonos, com um projeto junto da NASA também, que tinha ali em Sinop. E ele, no doutorado de Física Ambiental, que ele coordenou esse programa durante um bom tempo, ele desenvolveu um secador de frutas, que gastava 20% menos de lenha, de madeira, para fazer aquelas frutas passas. Então, ele desenvolveu todo um sistema para produzir essa fruta. E junto com esse projeto que foi desenvolvido nos fundos da casa dele. E ele tinha uma conexão já com o pessoal da cooperativa de pescadores. E ele desenvolveu esse produto e passou para o pessoal da cooperativa. Fez a pesquisa dele, desenvolveu o produto e deu para o pessoal e falou, ó, fiquem aí, aproveitem bem, agora vocês têm um bom equipamento na mão aí, e foi para os Estados Unidos ficar 1 ano. Aí, quando ele voltou 1 ano depois, o que aconteceu? Nada. Nada. Eu acho que essa discussão que está permeando aqui, produz artefatos tecnológicos científicos e passa só para a comunidade, tipo, está aqui uma coisa legal, bacana que eu produzi, e passa para eles. E através disso que daí ele foi tentar ver o que tinha acontecido ali, e era porque o pessoal que ficou responsável por estar licenciando esse secador de fruta para estar comercializando, não achou um carnezinho do IPTU para poder liberar o alvará lá. Então, ele percebeu que os grupos estavam esbarrando em alguns problemas, alguns obstáculos práticos do dia a dia, que talvez para aquele grupo, para aquela comunidade, fosse um obstáculo muito forte a ser superado. Mas para uma outra pessoa que pudesse estar apoiando esses empreendimentos,
seria uma coisa mais simples e mais fácil, né? Como, por exemplo, estava conversando com o pessoal, você pega para fazer o registro de uma ata na junta comercial de uma associação e cooperativa. Quem passou por essa experiência já? Ou manda no cartório uma mudança de estatuto. É extremamente difícil e delicado de se fazer isso. Então, a gente precisa estar articulado em grupos, precisa ter pessoas que tenham esse conhecimento para poder colaborar com grupos. Imagina um grupo de pescadores semi-analfabetos tendo que redigir totalmente um estatuto sozinhos, indo lá no cartório, registrar que está cheio de normas, depois na junta e tal. Então, diante desses problemas práticos do dia a dia, que eram dessa cooperativa chamada Corimbatá, a Corimbatá fomentou, dentro da universidade, a criação de uma incubadora. Então, o processo que aconteceu não foi que foi criada uma incubadora para atender os empreendimentos, mas veio a demanda desse empreendimento para se criar a incubadora. E, a partir de 2000, que foi criada a Arca inicialmente era voltada só para informática, estava meio desativada, eles remodelaram ela e ela se tornou uma multi-incubadora, ou seja, uma incubadora mista, que faz incubação de empreendimentos de economia solidária, empreendimentos culturais e de empresas de base tecnológica também. Então, a Corimbatá fomentou a criação da Arca. A Arca foi criada e estava se desenvolvendo dentro da própria UFMT. A partir de 2009, devido a alguns problemas legais e jurídicos, servidores públicos federais, no caso de professores, não podem ocupar cargo de direção em associações. Então, teve que sair os professores dali e outras pessoas assumiram a Arca multi-incubadora, para poder dar continuidade aos processos. Aí surgiu o EIT, que lá a gente chama de EIT, Escritório de Inovação Tecnológica. No Brasil é conhecido, tem vários lugares que são chamados de NIT. Então, existia uma cooperativa onde eram desenvolvidas pesquisas. Essa cooperativa não estava se apropriando das tecnologias desenvolvidas pela universidade, fomentou a criação dessa incubadora, e essa incubadora teve que se tornar o EIT, né, o Escritório de Inovação Tecnológica, devido a algumas questões legais e jurídicas. E hoje, essas três instituições trabalham de forma em parceria. Ok? O brasileiro é um povo muito criativo. Não é só na música, futebol e culinária. Somos um povo que cria soluções e resolve problemas simples do dia a dia com muito jeitinho e jogo de cintura. Na nossa história, existem diversas invenções injustiçadas, como, por exemplo, a máquina de escrever, criada pelo padre Francisco João de Azevedo, mas patenteada pelo americano Christopher Sholes, ou o dirigível, que foi idealizado por um brasileiro, mas patenteado por um francês. Existem diversos outros exemplos de inventos famosos, criados ou idealizados primeiramente por brasileiros, mas patenteados ou reconhecidos por estrangeiros. Por que isso acontece? Para resolver a situação, foi sancionada em 2004 a Lei de Inovação Tecnológica, que, entre outras coisas, oferece mais proteção para os inventores e subsídios para o surgimento de novas ideias e empreendimentos. Foi através desta lei que surgiu na Universidade Federal de Mato Grosso o Escritório de Inovação Tecnológica. Este escritório incorporou a estrutura de incubação da Arca Multi-Incubadora, que já funcionava na UFMT. O EIT e a Arca Multi-Incubadora são duas organizações que juntas oferecem apoio e suporte técnico para quem quer tocar seu próprio negócio ou ideia. A multi-incubadora, ela tem o papel de fomentar e desenvolver a empresa para que ela tenha uma maturidade e uma sustentabilidade própria. A partir da criação de planos, seja planos de negócio, seja planos de ação, possibilitar que esse empreendimento tenha o seu desenvolvimento. A gente tem duas linhas, né? Tanto a de empresas quanto de tecnologia social. Por isso que a Arca é uma incubadora mista, é uma multi-incubadora. Tecnologia social é aquela ideia genial que surge para resolver um grande problema e que transforma a sociedade. Geralmente são soluções simples, baratas e de fácil aplicabilidade. São consideradas tecnologias sociais o soro caseiro, as cisternas de placas pré-moldadas e o sistema de reuso de água. Então a tecnologia social, ela traz dessa história onde o desenvolvimento, seja de produtos, seja de serviços, né, seja de relações, sejam desenvolvidos a partir da realidade de trabalho das pessoas. Você identifica a necessidade. Se não existe, tenta ver como que vai desenvolver aquilo
e para resolver aquele problema daquelas pessoas ali. A inovação que existe aqui na UFMT é uma divisão de tecnologia social para incubar empreendimentos de economia solidária. Assim como as tecnologias sociais, a economia solidária considera a cultura e os saberes locais. É uma experiência de organização social alternativa, que no futuro pode resolver um dos maiores problemas da sociedade atual, nosso modelo de produção insustentável. Valorizando o cooperativismo e associativismo, com distribuição de riquezas, a economia solidária tem seu foco no ser humano e não no capital. Para a tecnologia social, as vagas para incubação já estão completas. Esse ano que se formou a divisão de tecnologia social dentro da universidade, dentro do escritório. Foi possível a gente estar acompanhando 10 empreendimentos de economia solidária. Então é uma forma da gente estar institucionalizando dentro da universidade, dentro da academia, essa forma de trabalhar. Quem motivou a criação dessa estrutura dentro da universidade foi uma cooperativa, que é a Cooperativa Corimbatá. A Corimbatá é uma cooperativa de pescadores que existe desde 1997 e tem uma característica criativa e inovadora. Seu estatuto prevê a figura do pesquisador cooperado, uma tecnologia social que permite que os pesquisadores se filiem e façam parte ativamente dos rumos da cooperativa. Eu acho que trabalhar na Corimbatá é uma raça, né? Uma raça imensa. Porque tem que ter amor nela, né? A universidade tinha muita pouca, até poderia dizer, credibilidade perante as comunidades tradicionais, etc. E a gente não tem mais um processo de rejeição, vamos dizer assim, ou um abismo entre a universidade e a comunidade. O pesquisador passa a fazer parte do negócio e é interessante que a gente, com todas as nossas regalias, nossos privilégios, no momento em que a gente está junto, a gente percebe como é difícil fazer a coisa. Então, mesmo com os carros, com os veículos, com todo o status social do pesquisador, as coisas dentro da cooperativa não funcionam como a gente imagina que deveriam funcionar. E aí a gente tem que criar alguma coisa diferente. E é esse algo diferente que fortalece as relações de confiança entre as pessoas e a partir daí começa a dar legitimidade e credibilidade para que as coisas comecem a se desenvolver. Tem aquelas pessoas no EIT que socorre a gente na hora que a gente mais precisa, né? Como é que eles descascam baru? Às vezes até com um facão, um perigo que tem. E de repente acaba fazendo 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, 4 quilos, sem condição nenhuma. Se a gente tem tecnologia para passar, e você não aproxima essas pessoas, e para mostrar que está fazendo aquela coisa pode ser melhorado, ele vai continuar fazendo daquele jeito. Também não chegar lá e tentar empurrar, não. Você tem que fazer junto com ele. Muitas pessoas não dão muito valor a esses pequenos empreendimentos, mas quando eles têm um elo, eles se fortalecem e daí faz sentido trabalhar com essa economia solidária. Começa a incubadora ter uma quantidade maior de empreendimentos, onde esses empreendimentos possam também estar dialogando, né? No decorrer desses 8 anos já de envolvimento com a economia solidária, e trabalhando dentro de uma universidade federal, dentro da Arca também, multi-incubadora, é possível a gente perceber que essa forma alternativa à produção capitalista, ela é possível sim de acontecer. Então ela não é uma realidade que pode vir a acontecer, é uma realidade que já acontece, uma nova forma de produzir e distribuir riqueza. Essa empresa que produziu esse vídeo é uma empresa individual, que é a Forest. A gente contratou eles para fazer o vídeo, eles se interessaram pelo processo de incubação, passaram no processo de seleção e hoje eles estão trabalhando junto com a gente lá também. Então é uma empresa que está sendo incubada, mas que trabalha em parceria com a gente. E ele tem ajudado bastante nessa questão da comunicação com os empreendimentos.
Bem, então eu vou falar um pouquinho sobre a própria Corimbatá, que o objetivo dela é a defesa econômica e social dos cooperados, a pesca artesanal, artesanatos, produção e industrialização de alimentos e a pesquisa científica. Então, no Estatuto da Corimbatá, está previsto a pesquisa científica, a produção científica. Então, nesse sentido, o pesquisador ele pode estar sendo um cooperado também da cooperativa. A área de atuação dela é no Brasil e com todos os países com quem o Brasil mantém relações diplomáticas. E esse pesquisador cooperado, que é essa figura que a Corimbatá conta, é um professor pesquisador da universidade que ele não participa da renda, e ele recebe pela coordenação. Então, geralmente, são elaborados projetos para captação de recursos, para melhorias e adequações físicas, seja do frigorífico, seja da própria indústria, e esses projetos prevêem bolsas para os professores estarem coordenando. Então, o professor participa financeiramente recebendo essa bolsa para estar tocando o projeto, e não participa da renda da cooperativa. Mas dos ônus, sim. Como ele é cooperado, se der os prejuízos, tiver que meter a mão no bolso para tirar dinheiro, para pôr dentro da cooperativa, isso acontece. Ele é um gestor de recursos e participa da diretoria, e, como foi falado no vídeo, ele utiliza o potencial da universidade e o seu status social para a solução de problemas e para fazer a interação entre universidade e sociedade. Então, esse pesquisador que atua dentro como um gestor ali na cooperativa, não é uma atuação de fora. Não é um consultor, um gestor que está lá fora, alguém que está só fazendo pesquisa. É alguém que está junto no dia a dia, ajudando a resolver problemas práticos dentro da própria cooperativa. Vocês observaram, por exemplo, o professor Nicolau ali com aquele caminhãozinho, aquele caminhão é dele, particular dele. E ele que vai, busca banana, carrega, faz e acontece as coisas ali também no dia a dia. Há uma outra pesquisadora cooperada, que é a contadora da cooperativa, tem um pesquisador da ciência de alimentos, engenharia de alimentos, lá, que também é um pesquisador cooperado. Há um outro professor da área trabalha no Senac também, que também é um professor cooperado ali. E atualmente são mais ou menos 60 pescadores também que estão cooperados. Vou passar o próximo slide aqui. Então, a Corimbatá, na verdade, essa cooperativa, ela se divide em 5 empreendimentos. Processamento de frutas para a produção de doce e passas, através daquele secador que eu falei, hoje está bem ampliado, funciona dentro da própria cooperativa. Tem a foto ali de manga, de banana e de abacaxi, que são frutas passas produzidas. Processamento de frutas e mandiocas para a produção de chips. Aquela bananinha, não sei se vocês conhecem, a banana da terra. Né? Então, lá na cooperativa, que é a indústria, né? Na verdade funciona bem no centro ali de Cuiabá, recebe essas bananas, são descascadas, há um fatiador dela, uma fritadeira com óleo de palma, e são embaladas e entregues no supermercado Modelo, que é uma rede de supermercados que tem 16 lojas no estado e que trabalha de uma forma em parceria com a própria Corimbatá, comercializando os produtos já há vários anos. Processamento de peixe e jacaré para a produção de carne e couro. O que acontece? A Corimbatá tem essa indústria em Cuiabá, de frutas, essa cooperativa, e ela, em Várzea Grande, tem um frigorífico para abate de peixe. Em torno, hoje está autorizado mais ou menos a licença ambiental para 2.000 quilos, 2.500 quilos de peixe por dia, que podem ser abatidos. Só que, para vocês terem ideia, 14 anos com essa cooperativa lá, com esse frigorífico lá, eles tinham que abater peixe levando caminhão de água, caminhão-pipa, porque não tinha poço. O ano passado que conseguiram implementar um poço ali. E ela funcionou só durante algum período no abate de peixe e funcionou muito bem abatendo jacaré, fazendo uma parceria com uma empresa chamada Aguacerito, que é uma empresa privada também, de Poconé, que trabalha com as comunidades, que coleta os ovos dos jacarés, depois desenvolve, né, o jacaré cresce, fica mais ou menos desse tamanho. Aí é transportado até o frigorífico e as pessoas que estão trabalhando ali, processando isso dali, que são os cooperados. Então, isso funcionou aí por mais ou menos 1, 2 anos. Né? Atualmente, hoje está
pararam, está precisando de algumas adequações físicas, está pintado, bonitinho, está com a água lá, mas o frigorífico está precisando de algumas adequações físicas. E o projeto para ser desenvolvido agora com o frigorífico consiste em fazer a coleta de peixes dos agricultores familiares, porque lá nos assentamentos, pelo menos no Mato Grosso, ali de Várzea Grande, Cuiabá, o peixe está igual à vaca, né? Então, assim, todo produtor familiar geralmente tem uma vaquinha lá. 1, 2, 3, 4. Parece que está no sangue do agricultor ter a vaca. E agora, há os tanques de peixe. Então, o governo do estado furou vários tanques nas propriedades, e essas pessoas têm esse peixe lá como uma renda que eles vendem o peixe vivo ali na própria propriedade, ou passa alguém para levar para vender ilegalmente, né? Põe dentro daqueles isopor para vender nas praças, nas esquinas da cidade também. Então, está sendo comercializado dessa maneira. E a Corimbatá está apresentando um projeto para o PA, o Programa de Abastecimento Alimentar, e o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, no sentido de poder pegar o peixe desses produtores, processar esse peixe e entregar nas instituições que vão estar recebendo a doação da Conab e nas escolas. Isso tem sido um processo bem interessante, porque lá é todo mundo muito desconfiado um do outro, sabe? Para ter as relações de confiança e de cooperação é muito difícil lá. O que vem ali do Paraná, conheço Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, parece que a cultura da cooperação já estava bem estabelecida lá, e a gente sofre um pouco com isso no Mato Grosso. Então, é uma dificuldade. E a gente tem tentado estabelecer essas relações de confiança abrindo totalmente os números. Então a Conab vai pagar R$6 no preço do quilo do peixe processado. Quanto que a gente vai gastar de gasolina? Quanto que vai gastar de gelo? Quanto que vai gastar para pagar as diárias das pessoas que estão trabalhando ali dentro? Quanto que vai sobrar? Então, para o produtor poder negociar o preço com ele. Quanto que a cooperativa vai ter condições de repassar para o agricultor para pegar esse peixe lá na propriedade dele. Então, está sendo negociado, está sendo discutido isso com uma associação que tem 120 120 produtores de peixe, que é a PINVAG, e possivelmente vai ser bem interessante, porque vai ser 2.000 quilos de peixe abatido por dia, e esses 2.000 quilos de peixe pode ser entregue por um único produtor familiar, porque ele vai entregar uma vez por ano isso. Ele entrega e na outra semana pega de outro produtor, na outra semana de outro. Então, estamos ainda no mundo das ideias, dos planejamentos, mas que a coisa está podendo andar um pouco. Então, o frigorífico... Pode voltar lá. Então, tem o processamento de fruta, aí tem a banana, né, chips também, tem mandioca chips também, que eles produzem, mandioca palha também. O processamento de peixe, né, e de jacaré. Produção de humus de minhoca. Então, essas cascas de banana que sobram lá da indústria de processamento de frutas, esses resíduos todos, são levados para a unidade de produção de humus. E esse humus, que é produzido também na cooperativa, com esses resíduos, ele é embalado e entregue também no supermercado Modelo, que vende o humus de minhoca. E há também uma lancha de pesca para turismo, que cabe mais ou menos umas 14 pessoas. Também estava quebrada, estava faltando gasolina, falta isso, uma série de dificuldades lá, que não foi possível ainda para o turismo, mas era para os cooperados realizarem a pesca no Pantanal, a pesca mais artesanal. Bem, ali foi da Corimbatá. Para falar um pouquinho da Arca, qual que é o objetivo dela? Apoiar empreendimentos inovadores através da transformação de um plano de negócios em um empreendimento, uma organização sustentável. Esse é o objetivo macro da Arca existir. Então, empresas de base tecnológica também, que tenham uma boa ideia, alguma ideia inovadora, que possam essa ideia possa virar um plano de negócios e um empreendimento sustentável, a Arca também realiza o apoio para estar transformando essa ideia. E ela é mista, então ela trabalha com tecnologia social, agrotecnologia e cultural, e os empreendimentos de base tecnológica também. Como eu assumi a Arca em maio do ano passado, fez um ano agora que eu estou na gestão, os gestores anteriores tinham um perfil mais do Sebrae, um perfil mais voltado para a questão de base tecnológica. Então, a Arca ela atendia mais as empresas tradicionais e não tinha tanto foco na tecnologia social. Era uma coisa meio na marra. A partir de maio, quando assumo a Arca, inverte o foco. Então, hoje a gente tem 2 empresas só
uma que é a Forest, outra que é uma empresa de pesquisa lá, que a gente vai tentar graduar ela. Então, tem 2 empresas de base tecnológica só, e nós falamos ali que estava completa as vagas, mas hoje já estamos com 16 empreendimentos da economia solidária sendo incubados ali. Então, o foco dela hoje é a tecnologia social. A Arca tem uma parceria com o UFMT, porque a Arca é uma associação sem fins lucrativos, tem um conselho deliberativo, né? Tem os associados, que são alguns professores também, e ela fez uma parceria com o EIT e com o Programa de Incubação de Tecnologia Social também para apoiar esses empreendimentos. E tem uma equipe de gestores em tecnologia social e um escritório de gestão compartilhada. Então, a Arca, junto com o EIT, a gente tem o que a gente denominou a partir de fevereiro, o ano passado a gente chamava de consultoria vivencial, onde as pessoas iam para os empreendimentos para fazer as consultorias financeiras, administrativas, de produção, contábeis. Esse ano a gente mudou um pouquinho o perfil do profissional que a gente estava articulando e se conectando, então, são os gestores de tecnologia social. Esses gestores de tecnologia social são responsáveis por alguns empreendimentos específicos, que eles realizam visitas semanais, geralmente junto com mais pessoas também, e eles colaboram com esses empreendimentos na elaboração também de alguns planos de negócio, na captação também de elaboração de projetos para captação de recursos para o próprio empreendimento e para estar resolvendo os problemas do dia a dia ali. Seja ajudar a fazer um ofício, uma ata. Eu sou um gestor de tecnologia social de uma cooperativa chamada Coopergrande. Essa cooperativa tem um histórico que esses cooperados estiveram acampados durante um bom período também, na beira da estrada, durante 4 anos. Hoje já faz 7 anos que eles estão dentro do assentamento, já estão assentados, criaram a cooperativa, eles têm o trabalho coletivo deles lá, e eles têm um laticínio. Olha que interessante, né? Fui conhecer lá, uma estrutura legal, bem bonita e tal. A hora que eu entrei dentro do laticínio, tem lá 240 mil reais de equipamentos embalados na caixa. Desde 2009. Por que isso acontece? Falta uma licença ambiental, falta uma licença de instalação, falta uma licença de funcionamento. Então, essas dificuldades que eles enfrentam, aí eu, enquanto gestor, qual que é o papel que eu tenho que fazer? Ir lá na SEMA. Vai na SEMA, vai no governo, vai atrás, tenta achar algum outro consultor da área ambiental para poder agilizar essa licença. Então, é um problema que eles têm ali que eles têm que estar resolvendo. Estavam com um problema de contabilidade, vamos arrumar alguém para ajudar a resolver essas pendências também. Então, os gestores de tecnologia social trabalham dessa maneira. E o escritório de gestão compartilhada consiste, dentro do EIT, há uma sala lá, onde trabalham uns 4, 5 bolsistas e um menor aprendiz também, e a contabilidade. Então, a gente está chamando a contabilidade das organizações, dos empreendimentos de economia solidária, para dentro da incubadora, porque era uma das maiores fragilidades dos empreendimentos também que a gente via, as dificuldades em conseguir uma certidão, de conseguir uma ata, de poder tirar algumas dúvidas sobre uma nota fiscal eletrônica, sobre algum imposto, sobre alguma coisa assim. Essa dificuldade, então, hoje, dentro do escritório do EIT, da Arca, tem esse escritório de gestão compartilhada, e que utiliza os softwares para estar fazendo as gestões disso daí. Então, tem sido uma experiência bem interessante. E o escritório de gestão compartilhada também faz a gestão dos nossos próprios projetos. Então, os projetos têm diária para o gestor fazer a visita. Então, quem faz o ofício? É esse escritório de gestão também. Tem que fazer a compra de equipamentos, ou materiais, ou a prestação de conta desse projeto do Sebrae, que finalizou agora. Quem que vai estar ajudando? O escritório de gestão compartilhada também. Aí as tecnologias sociais, né, da Arca, que seria o pesquisador cooperado, que eu já falei, o jovem solidário, que está em desenvolvimento, então tem que ser um jovem entre 16 e 18 anos, possivelmente, a gente está com um só, que está fazendo esse experimento piloto ainda, mas o interesse é que os filhos dos cooperados possam ter essa oportunidade de estar trabalhando dentro do escritório de gestão compartilhada. Então, esse menor aprendiz, que é o Rafael, tem
tem 16 anos, está trabalhando, ele que ajuda a realizar os lançamentos contábeis, ajuda a realizar os arquivos. E o mais legal disso tudo é que ele escreveu um artigo científico junto com uma outra bolsista lá, mandou para um congresso aqui falando da experiência dele. Ele participa dos nossos debates, então a gente realiza toda semana leituras de algum texto para poder estar discutindo na incubadora, e esse jovem está discutindo junto com a gente ali. Então, quando a gente ouve o depoimento dele, é bem interessante, porque ele fala que, além de ter oportunidade de emprego, ele está tendo uma formação política também dentro da própria incubadora. E está em desenvolvimento ainda, porque a gente precisa institucionalizar isso daí. Mas parece que é uma ideia assim que está despontando isso daí, né? Ela foi apresentada há uns 20 dias atrás, lá na USP, o professor Paul Singer falou: isso é tecnologia social, só tem que institucionalizar agora, poder atender alguns critérios ali e mandar projeto para a gente poder conseguir bolsas para estar atraindo esses filhos dos cooperados para dentro da incubadora também, ou para estar trabalhando na própria cooperativa, a cooperativa ter o escritório dela, onde esse jovem possa estar lá. O escritório de gestão compartilhada, que é isso que a gente está falando, e a questão do reuso de água. O reuso de água é uma tecnologia que foi desenvolvida também, que reutiliza a segunda água da máquina de lavar roupa. Vocês já viram o desperdício quase de água que é numa máquina? Né, que ela lava e depois enxágua, aí depois ainda passa o amaciante. Então, aquela segunda água, é instalado um chipzinho que foi desenvolvido daí na física ambiental, que ele identifica quando é a primeira ou a segunda água e manda essa segunda água, né, que é uma água um pouco mais limpa, para uma caixa d'água. E essa caixa d'água é que abastece as descargas da casa. Então, é utilizado a água da máquina de lavar roupa para descarga. Aí o projeto, esse daí é do CRRA, que é o Centro de Reuso de Água, financiado pela Petrobras, finalizou agora, foi instalado em 40 residências essa questão do reuso de água. E aqui que tem a dificuldade. Eu acho que precisaria de um empreendedor, de pessoas, de um coletivo, para poder aprimorar esse produto, para poder fazer a questão do marketing em cima, poder do preço, poder estar divulgando, para poder estar disseminando mais esse uso dessa tecnologia social. E já passou uns 3, 4, e na primeira oportunidade eles vão embora, não ficam ali, porque ser empreendedor não é uma tarefa muito simples também. O EIT, o que ele é? Ele é um órgão suplementar da UFMT com uma finalidade de gerir a política de inovação criada de acordo com a Lei de Inovação Tecnológica. Então, acho que talvez o pessoal aqui da universidade, o que está chamando a atenção é isso. Como que funciona isso, uma incubadora dentro de um NIT, né? Isso foi apresentado no encontro dos NITs da FGV também, acho que era a única NIT do Brasil que estava tendo uma incubadora de tecnologia social ali dentro. Mas quando a gente pega o histórico, a gente entende o porquê que ela está ali. Porque o EIT foi criado a partir da Corimbatá, da ARC, então o EIT absorve essa estrutura e a gente está com um espaço garantido ali. A missão dele é gerir a política de inovação da UFMT a fim de articular os atores internos da universidade e os externos para efetivar o processo de inovação. E tem como uma visão tornar a UFMT reconhecida como um centro de excelência na região centro-oeste até 2015. Então, qual que é o papel do EIT? Poder articular os pesquisadores, as pesquisas que estão sendo realizadas, com a comunidade. Porque a comunidade, o próprio mercado em si, tradicional, ele demanda muito da universidade. E o EIT, o NIT, ele vem para tentar colaborar, para fazer esse meio de campo entre os núcleos de pesquisa e o próprio mercado ali fora. Ainda está bem incipiente ainda isso. E uma das finalidades dele, que ele foi criado, é para a gestão da propriedade intelectual, marcas e patentes. Me parece que no Brasil os NITs fazem isso e muito bem feito. Parece que é só isso também que fazem. A gente ali, eu estou ali há 1 ano, eu não vi nenhum registro de patente ali dentro até agora. Então ele está ali para fazer isso só para dizer que está, porque o que ele está fazendo realmente é incubação e principalmente empreendimentos da economia solidária. Outra finalidade dele que é articular a interação de pesquisadores e organizações para criar redes sociais de inovação, fomentar o empreendedorismo com ênfase na incubação das organizações. Então, quando pega essa finalidade dele do estatuto,
fomentar o empreendedorismo com ênfase na incubação de organizações, aqui cabe a tecnologia social, que cabe a economia solidária. Apesar desse termo empreendedorismo ainda causar alguns mal-estares, né, é por aí que a gente entra. Pode voltar ali. Aqui só para apresentar rapidamente o organograma. Então, o EIT está estruturado lá. Tem uma coordenação, conselho técnico, conselho estratégico, tem uma secretaria, e daí tem o setor de estudos e inovação, setor de empreendedorismo e um setor de tecnologia social e economia solidária dentro do escritório. O setor de projetos, informação e divulgação e um setor jurídico. Então, dentro do EIT, do NIT ali, esse setor de tecnologia social e economia solidária é onde a gente está trabalhando e desenvolvendo ali naquela caixinha ali. Esse novo organograma, esse fluxograma, vocês podem perceber que os setores todos estão em volta. O que está no centro do EIT? Qual que é o objetivo principal? O setor de empreendedorismo, o setor de tecnologia social e gestão da propriedade intelectual. Então, a incubação, ela é o meio, ela está no meio do NIT. Então, o setor jurídico, o setor de projetos, estudo e inovação, a coordenação, tudo existe em função desse processo de incubação. Da gestão da propriedade intelectual também, né? Mas quando fala setor de empreendedorismo, setor de tecnologia social, entende-se a incubadora. Aí é a Arca, que está no centro. Aí, abrindo aquela caixinha, então, né, para poder contar um pouquinho da experiência, falou, tem o EIT, que é o Escritório de Inovação Tecnológica. Dentro do EIT tem várias divisões, tem uma divisão tecnologia social. Aí agora eu abro essa caixinha da tecnologia social aqui. Então, a gente tem uma área de formação, ali dentro da incubadora de tecnologia social, que trabalha com uma metodologia chamada Germinar. Germinar é do Instituto Ecossocial, que eles oferecem um curso de líderes facilitadores. Então, todos os nossos gestores em tecnologia social fazem esse curso. Ele dura 1 ano, são 5 módulos. E, por exemplo, o primeiro módulo vai tratar sobre o processo decisório. Então, como você está organizando uma reunião, está organizando uma pauta, alguém controla o tempo que está participando da reunião, alguém coordena, alguém relata, alguém anota tudo, alguém observa. Então, todas as nossas reuniões, os empreendimentos dentro da universidade, é assim, a gente senta para reunir, é a pauta com os tempos definidos, alguém controla o tempo, alguém anota, alguém registra, outra pessoa vai estar coordenando também. E esse curso também lhe dá uma visão bem legal sobre o desenvolvimento de organizações. As fases que passa, às vezes muito focada para procedimentos, às vezes muito ainda familiar, muito incipiente ainda, faltando algumas coisas, ou uma organização já bem integrada também. Então, faz um curso, vai por aí também. E nesse método do processo decisório, então, primeiro passo, organiza-se a reunião, que é fazer esse planejamento. No segundo passo, é o que a gente fala que tem que ter uma formação da imagem, daquele problema que a gente está tentando construir junto com a organização. Então, essa imagem mental, o líder facilitador, que é o gestor de tecnologia social, ele está ali para fazer perguntas, para levantar informações e não simplesmente para dar essas respostas. Depois que forma a imagem mental desse problema, é feita uma tempestade de ideias, quais as possíveis soluções que são possíveis. Depois que elencou todas as soluções possíveis, a gente cria critérios para selecionar algumas dessas soluções. E, no final, faz a avaliação desse processo. É um método bacaninha, que funciona, sim, e que a gente tem utilizado ali, tem dado bons resultados ali. O SAF, que é de Sistemas Agroflorestais, que é um curso de agroecologia também, que acontece numa fazenda. Todos os gestores têm que, com a enxada, fazer canteiro, ajudar a formar esses canteiros agroecológicos dentro da própria propriedade. Saúde popular, que é sobre a questão da bioenergética. Então, tem um dos empreendimentos que trabalha com a saúde popular, mas só com chás, com ervas, até o exame, o diagnóstico que faz, foge totalmente de padrões médicos aí existentes. Tem os cursos e uma pós-lato sensu que a gente está estudando para, de repente, o ano que vem, a gente implementar lá. Então, foi muito útil essa vinda para cá, essa troca de experiências aqui com vocês do curso, que é o que a gente também deseja, muitas vezes, reaplicar esse curso que vocês desenvolveram aqui, a gente poder estar oferecendo lá na UFMT também. Há uma área de gestão,
que ali faz a área contábil, então, o escritório de gestão compartilhada, uma área de incubação, que identificação contínua das demandas dos empreendimentos, ou seja, quais são essas demandas, então são onde são os gestores também, a consultoria vivencial, a elaboração de planos de negócio e a graduação dos empreendimentos de economia solidária, que eu particularmente acho que isso, não sei se vai acontecer um dia ou não, sair da incubadora, acho que ele só vai sair da incubadora quando ele começar a incubar outros empreendimentos, né? Ou seja, a Corimbatá começar a incubar outros também, talvez seja um dos critérios, só um pouquinho. A área de desenvolvimento e tecnologia social tem o Espaço Vitória, que é uma tecnologia social que ele recebe os resíduos do mercado, orgânicos, faz a compostagem, dessa compostagem produz uma cebolinha e essa cebolinha é vendida para o mercado. O CRRA, que é reuso de água, bioenergética, fertirrigação, processamento de baru e do pesquisador cooperado. Então, também é uma área de desenvolvimento de tecnologia social. E um dos gargalos, que foi uma briga bem grande lá dentro da incubadora, que algumas pessoas queriam essa área de apoio à comercialização. Não, nós temos que ter uma área aqui de comercialização e tal, e tal. Outros não entendiam muito bem como isso ia funcionar. Aí, a partir desse ano, então, tem uma área que apoia a comercialização. Esse apoio à comercialização aí consiste em estar colaborando com as cooperativas, principalmente para estar fornecendo para os programas do governo federal, cadastrando esses agricultores no PA-NET, com as DAPs e tal, podendo fazer isso daí. Aí a forma de atuação. Então, como já foi dito aqui várias vezes, a tecnologia não é só aquele produto, aquele artefato. Então, a gente entende que, às vezes, a forma de atuação é uma tecnologia social. Então, essa forma inovadora, às vezes, de estar atuando, que a gente considera bem legal lá dentro do EIT. A equipe é multidisciplinar, que é um dos primeiros passos. Então, tem engenheiro ambiental, tem físico, tem contador, tem pedagogo, tem filósofo, tem psicólogo, tem o pessoal da engenharia de alimentos. A única especialidade que se repete lá é a administração, que tem a professora, mais uns bolsistas, tem o pessoal da comunicação também. Então, é uma equipe multidisciplinar, que é o que eu falei, semanalmente a gente se reúne, que trabalha nesse processo de incubação. Rede de organizações. Aqui, todos os projetos que já foram desenvolvidos, seja 10, 12, 14 anos atrás, há 5 anos, a gente continua mantendo contato com essas organizações. Seja Petrobras, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o SEBRAE, a Unemat, que é a Universidade Estadual lá, a rede de supermercados Modelo, a Guacerito também, que é uma empresa privada. Então, uma das formas é a gente atuar nessa rede de organizações, o Senai, o SESC. Então, o EIT funciona exatamente isso, quase como um hub. Às vezes falou, não é bom ter um centro e tal, mas é como se fosse um hub onde várias instituições aí se conectam. Relações de confiança. Talvez aqui é um dos maiores dilemas que a gente tem enfrentado lá, é justamente estabelecer essa relação de confiança com os grupos e com as comunidades, e principalmente os grupos poderem, entre eles, estarem confiando uns nos outros. Porque lá teve muitas experiências de presidente que rouba tudo, some, quebra, fecha, faz a cooperativa, outros que de repente captam o recurso, ela, consegue os equipamentos e tal, e na primeira oportunidade que podem, eles pegam e vendem tudo para repartir o dinheiro. E um estudo que foi feito na região ali da Baixada Cuiabana é que essas comunidades, muitas vezes, elas utilizam como uma das estratégias, chega uma instituição, seja da Conab, seja a universidade e tal, para estar elaborando projetos, para conseguir alguma coisa, a estratégia deles é pegar o que tem e dane-se. Sabe? Então, por exemplo, no caso do Paz, eu dei risada ali por causa disso. Então, visitei 3, 4 agricultores que o SEBRAE passou lá para falar sobre o negócio. Então, chega lá, tem um quadrinho assim, lá onde ele tem uns negocinhos que ele tem que fazer, e quando fala com os agricultores, o mais interessante para eles é que eles ganharam uma caixa d'água lá, entendeu? Conseguiram um negócio de água, porque o próprio processo em si não vi funcionar lá o Paz, esses 3, 4 agricultores que foi visitado. É uma tecnologia social. Eu pensei, uma tecnologia social que foi desenvolvida junto com uma comunidade, que deu certo e que funcionou ali, que pode reaplicar nos outros. Acho que foi um experimento aí que, pensei, na hora de reaplicar, eu acho que tem vários processos anteriores aí que tem que ser levados em conta. Então, essas relações de confiança, devido a essas várias tentativas frustradas e outros acontecimentos lá, está bem fragilizado.
Sujeitos internos e externos, então a gente não atua só com professores da universidade. Porque às vezes é difícil a gente atrair professores para estar trabalhando ali. Então, precisa de um contador, precisa de alguém da área financeira. É mais fácil a gente conseguir fora da universidade do que dentro da própria universidade. Porque está todo mundo já com suas pesquisas, com seus projetos. Então, a gente tem que atuar com pessoas de dentro da universidade e de fora. Trabalhamos com a economia solidária, o próximo da tecnologia social, formação técnica e política, autogestão. Beleza. Então, essa forma de atuação da equipe multidisciplinar, com essas redes de organizações, tentando estabelecer relações de confiança com pessoas fora e dentro da universidade, trabalhando a economia solidária, a tecnologia social, a autogestão e essa formação não só técnica, mas uma formação política também dentro da própria incubadora. Por que a gente faz tudo isso? Quem que está no nosso centro? São as pessoas, são os sujeitos. Então, tudo isso aqui existe e funciona devido às pessoas. Então, as pessoas estão no centro da nossa atuação. Porque eu ainda brinco lá, eu falei, se eu puder votar e mudar a missão da Arca, eu poderia mudar, né? Que uma das missões seria fazer as pessoas felizes, sabe? Acho que talvez seria uma das melhores missões aí que a gente poderia tentar desenvolver aí. Bem, vamos encerrar só com a última citação da minha orientadora, Marília Veronese. O caráter contraditório das relações sociais na contemporaneidade abre espaços para que distintos atores sociais busquem oportunidades para encaminhamento de suas demandas, seja financeiras, emocionais e tal. Diante dessa realidade, o trabalho associativo e cooperativo parece ser uma das respostas viáveis em termos de condições e meios de trabalho. Ok? Então, obrigado pela atenção. Alô, agora abrimos um espaço para o diálogo. Quem se interessa, está aberto. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma intervenção? Estão com fome, hein? Não? Comeram agora um monte de coisa ali. Quando eu fui, não encontrei nenhum mais. Eu tô. Hein? Quer fazer alguma colocação final? Opa, Elaine, Selma. Esse pessoal do nosso curso é bom, né? Fala a verdade. Bom dia, eu sou Elaine, psicóloga e também pós-graduanda do curso, né, de especialização em tecnologia social. Estou muito emocionada por encontrá-lo, né, encontrar um colega e assim sair da solidão, né, desse meio, porque a nossa turma de multifaces e eu sou a única psicóloga no grupo. E assim, eu queria perguntar a você, nesse sentido, né, da inserção do psicólogo na área e também dessa atuação enquanto gestor em tecnologia, lá na prática mesmo, com os empreendimentos e nas relações. Bom dia a todos e a todas. Parabéns pela apresentação e pelo belo trabalho. Mas, assim, a gente também lá... Eu sou técnica do MOC e aí a gente também trabalha muito assessorando os empreendimentos, né? E, assim, a gente percebe que... alguns empreendimentos, eles nascem com o desejo de mudar muito essa questão da geração de renda, né? Para ter renda, para ter dinheiro e tal, buscar a sua sustentabilidade. Mas aí, no decorrer do tempo, o processo de formação, os empreendimentos, eles entendem que ter dinheiro apenas não é suficiente, mas é preciso que o sujeito ele esteja empoderado politicamente, inserido nos espaços de poder e decisão, fazendo intervenção qualificada para melhorar a qualidade de vida de um modo geral. Eu queria assim, saber de você como é que vocês têm lidado com essa questão do empoderamento político dos sujeitos e como é que vocês fazem essa articulação para que os empreendimentos, as pessoas, melhor dizendo, atuem nesses espaços de poder e decisão, já que a gente entende que é um processo novo, né, de participação democrática, mas como é que isso se dá nesse processo de trabalho de vocês, da intervenção política, a intervenção nas políticas públicas, propondo políticas e melhorias ou estratégias nesse segmento de empreendimentos econômicos solidários? Bom dia a todos e a todas.
Queria parabenizar o professor Wilson aí. Para mim é uma felicidade, né, ver essa apresentação, porque foi a partir de um e-mail que eu recebi na rede que a gente trabalha e que eu conheci essa experiência da Arca Multi-Incubadora, que eu achei fantástica, e a partir disso eu incluí em uma apresentação de um trabalho na turma. E o professor Elcio gostou e tal, a gente está aqui hoje. Conheci também o professor Nicolau, lá em Brasília. Bom, na sua apresentação, eu queria só clarear um pouquinho, se falasse um pouco dessa relação, né, entre a Arca Multi-Incubadora e a comunidade acadêmica, como também se há esse diálogo de interação com os cooperados. Você falou da figura do pesquisador cooperado. E o caminho inverso, como é que é feito isso? Os cooperados também têm um espaço aberto dentro da multi-incubadora? Realmente o psicólogo, eu brincava lá, não fazia psicologia solidária, era psicologia solitária, né? Não era muito solidário lá, era difícil encontrar psicólogos envolvidos com a economia solidária. A Marília Veronese, ela é psicóloga, né, da economia solidária. Ultimamente eu tenho encontrado mais pessoas, mas eu vejo que o desafio para o psicólogo é poder sair da caixinha dele, daquela linguagem que ele utiliza, e poder usar uma HP, uma planilha de Excel, entendeu? Poder estar dominando outras ferramentas também. Ou seja, eu acho que o desafio para o psicólogo é ele poder ir conversar com o contador, entendendo a linguagem daquele contador, podendo estar conversando com economistas, com administradores também nisso. Então, acho que uma formação mais abrangente, geral, para o psicólogo, acho que facilita essa questão de gestão. E esse trabalho daí como gestor lá, a demanda que vem muitas vezes é para oficinas de relações interpessoais, de relações humanas, alguma coisa nesse sentido, daí nos outros empreendimentos também, que daí o psicólogo pode estar colaborando, atuando, fazendo alguns grupos, através de dinâmicas de grupo, para estar trazendo à tona alguns conflitos que sempre ficam escondidos, né? Então, é uma boa hora sempre para lavar uma roupa suja, para deixar para trás algumas coisas no empreendimento. Antes de responder a pergunta dela, responder a pergunta dele. Essa forma de atuação do cooperado para a universidade já foi feita essa tentativa, mas com resultados assim um pouco complicados, assim, eu não vou chamar quase de desastrosos, sabe? Trancar um pescador, às vezes, dentro de uma sala de aula, é complicado. Um agricultor familiar que tem que sair de lá, largar tudo para estar na universidade, também é complicado. Então, a gente tenta fazer alguns encontros, que a gente chama de encontros de incubados. Esses encontros, o pessoal vem, participa ali. Então, uma das tentativas é sempre assim: quando tem festa, almoço, essas coisas, a comunidade se mobiliza. Porque eles têm alguma coisa para fazer. Se a gente fala que vai lá fazer um curso de cooperativismo, que é a nossa ideia, a gente começou, não, quem tem que organizar, então, é eles. Então, eles vão ter que pensar no almoço, pensar no espaço, pensar nisso. Aí há uma mobilização deles nesse sentido, para poder estar atuando junto com a gente. A respeito da formação política, eu acho que a gente é bastante carente ali, sabe? Como eu falei, eu estou há um ano só na UFMT, eu venho de uma outra realidade onde a discussão política era mais importante do que ferramentas de gestão, de tecnologia e dessa questão técnica. Então, ficava sempre na formação política, na formação política, na formação política, e deixava em detrimento algumas questões técnicas. Quando eu fui para a UFMT, eu encontrei o contrário. Eu encontrei um monte de gente fazendo um monte de coisa sem, de repente, uma consciência política de formação política que eu encontrava em outros lugares. A partir disso, a gente começou a fomentar alguns grupos de estudo, fazer algumas leituras, e a nossa formação política, o desafio está nesses bolsistas que estão trabalhando lá. Hoje são 10 bolsistas que tem, e alguns consultores vivenciais, gestores de tecnologia social. Acho que essa formação política da nossa equipe é fundamental. A formação política dos cooperados, isso daí, desse ano que eu tenho experiência, não tenho o que falar, porque não vi nada acontecendo nesse sentido, mas a Arca e o EIT, a UFMT, participam, por exemplo, do Conselho de Segurança Alimentar, do Fórum Estadual de Economia Solidária, da Unicafes. Então, esses espaços, esses fóruns, né, tanto a Arca está presente também, como ela também está presente através de alguns
de 2 presidentes de cooperativa que participam desses conselhos. Então, o Conselho de Segurança Alimentar, para nós, é extremamente importante. A maioria dos nossos empreendimentos está voltado para a produção de alimentos. Então, não temos ninguém da reciclagem, por exemplo, que é uma cadeia produtiva bastante política. Também não temos ninguém produzindo só o artesanato. Tem uma associação na Chapada, mas que eles fazem outras coisas também. Então, é importante o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar. O Fórum Estadual de Economia Solidária, quando a gente faz as nossas reuniões, tem mais empreendimentos da economia solidária nas nossas reuniões do que no fórum. Então, estamos tentando rearticular isso para tentar trazer o fórum para a gente também. Mas é uma carência, viu? Você foi bem no fígado aí, talvez a questão técnica ali está bem desenvolvida, mas há uma fragilidade aí dessa questão política e da participação das pessoas. E as pessoas muitas vezes participam e se interessam por aquilo que você está falando ou que você está fazendo quando dá certo. E quando está entrando dinheiro. Infelizmente, os agricultores lá vão estar ali e tal, se não tiver um mínimo de renda, de dinheiro, não vai. Quando a coisa está andando, está funcionando, os recursos estão começando a girar, há uma participação mais efetiva deles, sim. Respondi? Beleza, então, obrigado. Ok, obrigado. Agradecemos ao Wilson, né, eu acho que a gente conseguiu... assim, uma abordagem bacana desde ontem, né? A gente entrou no campo mais teórico, depois a gente viu do ponto de vista da gestão, e aí as experiências, eu acho que tem sido importante para a gente poder visualizar, né, o que teoricamente se fala e também como é que na prática as coisas acontecem.